Nível 1, a promessa. Era 2021. O país ainda sentia o peso da pandemia. O salário chegava mas não sobrava. A poupança rendia menos do que a inflação comia e todo mundo, de alguma forma estava procurando uma saída. Foi aí que alguém próximo apareceu com uma história. Um investimento com alto retorno financeiro. Não era um estranho na internet, não era um anúncio no Instagram. Era alguém que você conhecia de verdade. E ele chegou com calma, te mostrou extratos, te mostrou depósitos, te mostrou números reais caindo em conta real. A Braz Company, uma empresa que operava com criptoativos e prometia 8% de retorno todo mês. 8% ao mês são quase 100% ao ano. Você fez a conta. E o mais perigoso não era a promessa em si, era o fato de que parecia estar funcionando, mas para quem já estava dentro. Nível 2, a decisão. Você desconfiou no começo, fez a conta uma vez, duas, três vezes. Retorno alto demais sempre esconde algo. Você sabia disso. Mas havia uma diferença entre saber e ver. Seu contato mostrava os extratos chegando todo mês. Mostrava o grupo de WhatsApp com centenas de pessoas comemorando os rendimentos. Mostrava fotos dos eventos da empresa, palco grande, público lotado, transmissão ao vivo. E os donos apareciam em todo lugar, carros de luxo, jatinho, ao lado de jogadores e pessoas famosas. Parecia grande demais para ser mentira. Então você decidiu testar com um valor pequeno. Um valor que você podia perder sem sentir demais, só para ver. No primeiro mês, o dinheiro caiu na conta. No segundo mês, caiu de novo. No terceiro, igual. E nesse ponto a lógica começou a trabalhar contra você. Se estava funcionando, por que não aumentar? Você estava deixando dinheiro na mesa. Todo mês que passava sem aumentar o aporte era lucro que você não estava tendo. E sem perceber, você atravessou a linha de quem está testando, para quem já está dentro. E fez o movimento que muda tudo. Você aumentou os aportes. Nível 3, a armadilha perfeita. O sistema era inteligente. Projetado por quem entendia exatamente o que estava fazendo. Não parecia golpe. Tinha contrato com linguagem técnica, regulamento de 12 páginas, eventos profissionais e patrocínio de times de futebol. Antônio Ais construiu a narrativa do Self-Made Man, o homem que venceu pelo esforço, e usou essa narrativa como credibilidade. E os pagamentos continuavam acontecendo. Todo mês, sem falta, 8%. Isso destruía qualquer dúvida que restasse. Porque não existe argumento mais forte do que resultado. Não existe teoria mais convincente do que dinheiro caindo na sua conta. E quando você percebeu que estava envolvido demais para sair fácil, já era tarde demais. Nível 4, o crescimento. Você começou a acreditar de verdade. Não só no investimento, mas na ideia de que tinha encontrado algo diferente. Algo que poucas pessoas tinham acesso, uma janela que logo ia fechar. Você fez planos. Pensou em parar de trabalhar, em quitar uma dívida, em ajudar a família. Pensou como aquele dinheiro ia resolver coisas que o salário nunca resolveria. E talvez esse tenha sido o momento mais perigoso, quando você parou de ser cético e passou a ser participante. Quando o dinheiro deixou de ser um teste e virou um plano, você aumentou o aporte uma segunda, talvez uma terceira vez. Tinha gente que colocou a reserva de emergência inteira. Tinha gente que fez empréstimo porque os rendimentos cobriam as parcelas com folga. Tinha gente que convenceu pai, mãe e irmão a entrar também. Você conhecia essas pessoas. Talvez você fosse uma delas. E tudo parecia completamente normal. Nível 5, o que você não viu. O que você não sabia é que nada daquilo existia de verdade. Não tinha operação real, não tinha algoritmo sofisticado, não tinha estratégia de arbitragem. O dinheiro que você recebia vinha das pessoas que entraram depois de você. E o dinheiro que você colocou estava pagando quem entrou antes. Isso tem nome, esquema Ponzi. Funciona assim desde 1920. A mecânica não mudou em 100 anos, só a embalagem ficou mais sofisticada. Enquanto você assistia às lives motivacionais, o dinheiro estava sendo transferido para o exterior, lavado em imóveis e carros em nome de terceiros. A CVM nunca autorizou a Braz Company a captar recursos. Uma consulta de 30 segundos no site teria mostrado isso. Mas ninguém consultou, ou ignorou, porque os rendimentos continuavam caindo. E enquanto o fluxo de dinheiro novo entrasse, a máquina continuava girando. Nível 6, os sinais ignorados. Os sinais estavam lá. O primeiro era o rendimento fixo. O mercado financeiro não tem rendimento fixo de 8% ao mês, independente do Bitcoin cair ou subir. O segundo era a falta de autorização da CVM. O terceiro era o modelo de indicação, um bônus por recrutamento é o mecanismo de sobrevivência da pirâmide. O quarto era a ostentação agressiva dos fundadores. Empresa legítima com 3 anos de vida não ostenta jatinho e celebridade. Crescimento real é gradual e discreto. Mas todos esses sinais tinham um problema, eles competiam com o resultado. E enquanto o dinheiro entrava na conta todo mês, qualquer dúvida parecia pequena demais para importar. Nível 7, o colapso. Em dezembro de 2022, os pagamentos atrasaram. Primeiro foram dias, depois semanas. Vieram os comunicados. Dificuldades técnicas, manutenção no sistema. O grupo de WhatsApp, que antes era só sucesso, virou um mar de perguntas sem resposta. Você tentou sacar. Não conseguiu. Tentou entender. Não teve resposta.
Em fevereiro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alvin. A sede em Campina Grande foi invadida. Computadores em caixas, portas fechadas, noticiário nacional. Antônio e Fabrícia não estavam lá. Haviam deixado o Brasil dias antes. Foram encontrados meses depois em Buenos Aires, com nomes falsos. E naquele momento tudo desmoronou, o investimento, a lógica e os planos que você construiu. Tudo ao mesmo tempo. Nível 8, a realidade. Mais de 20 mil vítimas. Mais de R$ 1 bilhão perdidos. Antônio foi condenado a 88 anos de prisão ou Fabrícia a 61 anos. Mais anos de condenação não devolvem dinheiro. Você ficou olhando para um número na tela. Tentou calcular o prejuízo. Fez a conta 2 vezes porque não queria acreditar. Tinha gente que perdeu a aposentadoria, a casa. E gente que carregou a culpa de ter indicado parentes. Porque perder dinheiro é uma coisa, ser a pessoa que levou quem você ama para o buraco é outra. Você via nos olhos deles uma pergunta que eles nunca fariam em voz alta. Nível 9, o que ficou? No final, não é só o dinheiro. É o tempo que você passou acreditando que tinha resolvido a vida. É o plano que sumiu junto com o número na tela. O que sobra é uma mudança silenciosa, você passa a desconfiar de tudo. O filtro instalado em você agora bloqueia tanto o golpe quanto a oportunidade real. O próximo esquema já existe. Com outro nome e outra embalagem, mas a mesma mecânica. Esperando pelo próximo grupo de 20 mil pessoas que vai acreditar que o desta vez é diferente. Porque o golpe perfeito não parece um golpe. Ele parece uma oportunidade. E quando você percebe a diferença, já é tarde demais.